Boa tarde, alunos do 7º ano. Como vocês estão hoje? Tudo bem, gente? Nós vamos continuar com a correção das atividades da última aula. Só um minutinho. Olá, boa tarde. Hoje demoraram um pouquinho para enviar o link, né? Já são quase 2h10, mas tudo bem. Eu já estou gravando a aula. Eu só quero que vocês observem para mim na página 34 e 35, se eu já corrigi essas duas páginas. Eu gostaria só que vocês olhassem, colocasse no bate-papo ali se eu já corrigi. Como já faz alguns dias que nós não temos aula, mais de 2 semanas, devido às aulas, às atividades avaliativas. Ok? Se vocês puderem verificar para mim, eu agradeço. Estão com o livro aí? Suelen, João Pedro, Fabiano, Antônio. Página 34. Eu acredito que eu não tenha corrigido essas atividades, mas vamos lá. Recapitulando, lembrando que ali, nesse capítulo, vocês vão olhar... Gente, tem um carro de som parado na frente de casa aqui, não sei se vocês ouviram. Ai, meu Deus, aulas online, tudo acontece. Os tempos e modos verbais, eu acredito, eu não sei se eu enviei para vocês os verbos. Eu não me lembro agora, mas depois no final vocês me avisam. Se eu não enviei, eu envio depois. Eu tenho um livrinho ali que é só sobre conjugação de verbos. Aí eu tiro uma foto desse livrinho e passo algumas páginas para vocês sobre os tempos e os modos verbais que foram corrigidos. Ok? Só um minutinho, por favor. Ok, gente. Então, ali na página 34, no Recapitulando, relação entre tempos e modos no período composto, né? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo e as formas nominais dos verbos. Observando ali, quando você utiliza os tempos compostos, você tem que saber quais são os tempos e modos verbais que você pode estar utilizando, certo? Presente do indicativo junto com o presente do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo com pretérito imperfeito do subjuntivo, e assim vários outros tempos e modos verbais que nós temos ali, correto? Então, vamos lá. Obrigada, tá? Ali no primeiro exercício, então, da página 34, considere o período o candidato estudou antecipadamente para descansar
às vésperas do vestibular e reescreva-o de acordo com as orientações a seguir, fazendo as adaptações necessárias. Desculpem, mas deixa eu compartilhar o livro. Eu esqueci de compartilhar o livro com vocês, me perdoem. Deixa eu colocar aqui rapidinho. É nessa outra página. Nesse exercício aqui, o candidato estudou antecipadamente para descansar às vésperas do vestibular. Então, aqui nós temos, deixe o verbo estudar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, ali, com esse verbo, com esse exercício, né, se o candidato estudasse antecipadamente, descansaria às vésperas do vestibular. Aqui foi utilizado o pretérito imperfeito do subjuntivo, descansaria, eu descansaria, tu descansarias, futuro do pretérito do modo indicativo. Correto, gente? Então, aqui nós temos esses dois tempos e modos verbais. Aqui o modo subjuntivo e aqui o modo indicativo. Correto? Agora, aqui nessa letra B, agora deixe o verbo estudar no futuro do modo subjuntivo. Então, ali, o candidato estudou antecipadamente para descansar às vésperas do vestibular. Para que nós possamos utilizar o futuro do subjuntivo, eu preciso acrescentar essa conjunção aqui, quando, ela está indicando o tempo. Então, ali, quando o candidato estudar, lembrando que no futuro do modo subjuntivo eu posso utilizar quando ou eu posso utilizar se, correto? Então, ali, quando o candidato estudar antecipadamente, descansará às vésperas do vestibular. Aqui foi usado o futuro do subjuntivo, aqui o futuro do presente do indicativo. Eu descansarei, tu descansarás, ele descansará. Correto? Futuro do modo subjuntivo no primeiro, aqui estudar, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. E aqui o verbo descansar no futuro do modo indicativo, futuro do presente. Ok? Agora vamos ali para o outro exercício na página seguinte, exercício 2. Como na questão anterior, faça as alterações no seguinte período, incluindo as adaptações que forem necessárias. Aqui nessa oração nós temos: os amigos descansam muito e organizam as bagagens somente na véspera da longa viagem. Então, aqui os verbos descansam e organizam está no presente, correto? Então, aqui nós vamos passar o verbo descansar para o futuro do pretérito do modo indicativo, correto? Passar o verbo descansar para o futuro do pretérito do modo indicativo. Então, a oração vai ficar assim: os amigos descansariam, futuro do pretérito, eu descansaria, tu descansarias, ok? Os amigos descansariam muito e organizariam. Os dois verbos foram usados no futuro do pretérito, do modo indicativo. Então, os amigos descansariam muito e organizariam as bagagens somente na véspera da longa viagem. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume do... Ok. Isso. Os amigos descansariam muito e organizariam as bagagens somente na véspera da longa viagem. Correto? Agora vamos aqui na letra B. Passe o mesmo verbo, o verbo descansar e organizar, para o futuro do presente do modo indicativo. Nós vamos utilizar, aqui foi usado o futuro do pretérito, aqui nós vamos utilizar o futuro do presente. Então, vai ficar: os amigos descansarão, terceira pessoa do plural. Os amigos descansarão muito e organizarão as bagagens somente na véspera da longa viagem.
Observem aqui a diferença entre o futuro do pretérito e futuro do presente do modo indicativo. Aqui terminam em ian e o futuro do presente é o único tempo verbal que termina em ão, au, certo? Então, descansarão e organizarão. Ok? Não sei se vocês estão me entendendo. Vamos lá. Exercício número 13, então, agora. Escolha a alternativa que completa corretamente o período a seguir. Aqui nós temos alguns verbos, são 3 verbos que nós vamos completar. Observem aqui esse primeiro verbo. Se eu posso utilizar no futuro, do modo subjuntivo, ou eu posso utilizar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, correto? Então, ali, se ele quiser a velha casa, ou se ele queria a velha casa, se ele quisesse a velha casa, vamos continuar. De janelas brancas e nos fizesse, e nos faça, e nos só temos fizesse, né? Fizesse ou faça uma proposta, nós a examinaremos e só. Examinaríamos ou examinaremos. Vamos observar agora o contexto da oração para para nós utilizarmos o verbo corretamente. Então, ali, se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, nós a examinaríamos com atenção. Então, aqui foi utilizado o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, novamente o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e depois o futuro do pretérito do modo indicativo. Aqui, quisesse, fizesse, examinaríamos. Eu examinaria, tu examinarias, correto? Então, a ordem correta aqui da conjugação dos verbos nesse exercício vai ficar a letra D, certo? Se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, nós a examinaríamos com atenção. Correto? Agora vamos ali para o exercício número 4. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais. Quando verem o estrago das plantações, ficarão arrasados. Quando verem ou quando virem, certo? Então, aqui está errado. Quando ele intervir, a briga já acabara. Quando ele intervir, a briga já acabara? Não. Então, aqui está errado também. A letra C, se vierem aqui e virem este quadro desastroso, tomarão providências. Aqui sim está correto, ó. Se vierem aqui, né? Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Se eles vierem, plural aqui do futuro do subjuntivo. E virem, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, futuro também, certo? O quadro diz tomarão futuro do presente, modo indicativo, correto. Agora aqui a letra D, as tensões diminuirão quando vocês satisfazerem os seus desejos. Não, aqui está errado o verbo satisfazerem, certo? Ele será conjugado de uma outra, no outro tempo verbal. Então, a única que está correta quanto às conjugações dos verbos que podem ser utilizados dentro de um tempo composto, ali é a letra D, correto? De acordo com aquela regra que nós vimos lá numa página antes dessa dali. Agora aqui, no exercício número 5, nas frases a seguir, há uma articulação entre o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e futuro do pretérito do modo indicativo. Pretérito imperfeito,
modo subjuntivo, que termina com 2 S's ali. E o futuro do pretérito do indicativo, que termina em ia, certo? Eu cantaria, tu cantarias. Altere-as para que a relação passe a ser entre futuro do modo subjuntivo, quando eu cantar, quando tu cantares, e futuro do presente do indicativo. Eu cantarei, cantarás, cantará. Certo? Frase original, essa daqui. Se ela fizesse os trabalhos, não ficaria sem nota. Se ela fizesse pretérito imperfeito do modo subjuntivo, não ficaria sem nota. Futuro do pretérito do indicativo. Alteração. Se ela fizer os trabalhos, não ficará sem nota. Esse é o exemplo. Então, aqui eu tenho, se ela fizer futuro do subjuntivo, não ficará. Futuro do presente do indicativo. Correto? Agora, vamos observar aqui essas orações. Nós vamos fazer as mesmas alterações que foram nesse exemplo que nós temos aqui. Se eles refizessem o trabalho, obteriam um resultado melhor. Observem que aqui, refizessem, está no pretérito imperfeito, subjuntivo, e aqui obteriam, futuro do pretérito indicativo. Nós precisamos passar esse primeiro verbo aqui para o futuro do subjuntivo e o segundo verbo para o futuro do presente do indicativo. Então, vai ficar assim, se eles refizerem o trabalho, né? Se eu refizer, se tu refizeres, se ele refizer, futuro. O trabalho, obterão, eu obterei, obterás, obterá, eles obterão um resultado melhor, correto? Então, a reescrita vai ficar, se eles refizerem o trabalho, obterão um resultado melhor. Ok, gente? Estão me entendendo? Estão conseguindo entender? Ok. Letra B. Se mantivéssemos as atividades físicas, teríamos benefícios ainda maiores na saúde. Observem os verbos aqui. Mantivéssemos e teríamos. Nós vamos passar esses verbos aqui para futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. Então, vai ficar: se mantivermos as atividades físicas, se mantivermos as atividades físicas, teremos benefícios ainda maiores na saúde. Teremos, ok? Eu terei, nós teremos. Então, vai ficar de mantivéssemos, vai passar para mantivermos, e se teríamos, vai ser passado para teremos, ok? Agora, aqui na letra C, se eles voltassem em breve, eu planejaria uma nova festa. Então, olha, se eles voltassem, futuro do subjuntivo vai ficar se eles voltarem, ok? Se eles voltarem em breve, planejaria, futuro do pretérito, preciso passar para futuro do presente. Eu planejaria, eu planejarei, ok? Então, olha, se eles voltarem em breve, eu planejarei uma nova festa, correto? Então, ali, esses verbos que estavam no pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo foram passados para futuro do modo subjuntivo e futuro do presente do modo indicativo. Correto? Então, ali, gente, sempre que vocês estiverem vendo o verbo, sempre tenha as conjugações em mãos, tá? Para vocês saberem quais são as conjugações desses tempos e modos verbais e quais são as terminações dos verbos para ficar mais fácil para vocês lembrarem quando vocês estiverem estudando, tá? Porque principalmente os verbos regulares, eles não mudam as terminações, o radical do verbo ali, a parte principal do verbo continua igual e as terminações também dos verbos regulares. Aí os verbos irregulares, eles já sofrem um pouquinho de alteração, certo? Tanto no radical quanto nas terminações, que são chamadas desinências, tá? As desinências verbais ali. Agora vamos aqui para o exercício número 6. Nas frases a seguir, analisando as formas verbais empregadas, assinale C para o que for correto e I para o que for incorreto. Então, olha, sempre vocês observem aquela regrinha, deixa eu só voltar aqui atrás, para vocês, na hora que forem
reescrever tempos compostos ou ver se está certo ou se está errado as conjugações, vocês sempre vão observar essa tabelinha aqui, ó. Ok? Relação entre tempos e modos verbais. Aqui tem alguns exemplos e os tempos e os modos verbais utilizados em tempos compostos. Correto, gente? Ó, só vou ler aqui para vocês lembrarem. Presente do indicativo e presente do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo, tá? Futuro do pretérito indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e vários outros aqui, certo? Mas esses outros aqui, não vou ler todos para vocês agora. Então, sempre tenham, para vocês lembrarem isso daqui, quais são os tempos que podem estar utilizando juntos dentro de um período composto, ok? Agora, vamos voltar lá. Ali, se estivéssemos atentos à aula, compreendemos melhor o conteúdo. Se estivéssemos, observem aqui, eu tenho o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. É o que nós vimos aqui nesse exemplo, pretérito imperfeito. Então, qual que eu utilizaria aqui? Futuro do pretérito, ok? Então, se estivéssemos atentos à aula, compreenderíamos melhor o conteúdo. Certo? Então, aqui está errado a conjugação desse verbo compreender, que ele está compreendemos melhor, está no presente. Então, não tem como. Eu compreendo, tu compreendes, ele compreende. Nós compreendemos, certo? Então, ali tem um passado junto com o presente aqui, então não deu muito certo. Agora, o futuro do pretérito, porque é um futuro, né, com um passado junto ali. Então, aí sim, nós podemos utilizar. Agora aqui, quando eu conseguir, observem que aqui nós temos o futuro do modo subjuntivo. Então, quando eu conseguir o dinheiro, pagarei a dívida. Está correto. É o que nós utilizamos nessa alteração que foi feita nessa oração. Futuro do modo subjuntivo e aqui futuro do presente do modo indicativo. Então, aqui está correto. Observem esse outro. Ele trará a família se vier a Manaus. Eu trarei, tu trarás, ele trará. Observe que aqui foi invertido. Aqui nessa primeira oração, nós temos aqui o futuro do presente, do modo indicativo, e aqui o futuro do modo subjuntivo. Foi invertido ali a ordem, né, que foi utilizado nesses exemplos aqui anteriores. Correto? Então, aqui não tem problema se um veio antes primeiro e outro veio depois. A ordem ali deles não importa. O importante é que aqui eu tenho o futuro do presente do indicativo e aqui futuro do modo subjuntivo. Correto? Então, a única que está errada aqui é a letra A. Ok? Que foi utilizado um pretérito imperfeito junto com o presente. Ok? Eu já corrigi, né, gente? Agora, corrija as frases que apresentam alguma incorreção, se houver, e se houver mais de uma opção de reescrita, nós podemos utilizar. Então, ali, se estivéssemos atentos à aula, compreenderíamos melhor o conteúdo. Tanto eu posso utilizar aqui o futuro do pretérito, quanto o futuro do presente, né? Se estivermos, aqui foi utilizado o futuro do modo subjuntivo e aqui o futuro do presente do modo indicativo. Dessa forma eu posso utilizar, só que daí mudamos os dois verbos ali, certo? Então, ali, se estivéssemos, pretérito imperfeito, modo subjuntivo. Se estivéssemos atentos à aula, compreenderíamos melhor o conteúdo, ou podemos utilizar também, se estivermos atentos à aula, compreenderemos melhor o conteúdo. Certo? Né? Essas duas reescritas estão corretas. Só lembrando, aqui, estivéssemos pretérito imperfeito do modo subjuntivo, compreenderíamos futuro do pretérito do indicativo. Aqui, estivermos futuro do subjuntivo e aqui compreenderemos futuro do presente do indicativo. Correto, gente? Então, as duas formas ali são aceitas, são corretas. Certo? Dentro de um tempo verbal de um tempo verbal, não, dentro de um período composto, onde apresenta duas orações ou mais, certo? Eu perguntei no início se alguém estava com o livro, mas eu acredito que eu corrigi até aqui, tá? Como ninguém me respondeu, eu continuei corrigindo,
Certo, gente? Agora nós temos ali, no início do capítulo, eu acredito que eu já corrigi essa parte de interpretação de textos ali na página 27. Depois, numa outra aula, nós vamos rever esse conteúdo ali para vocês entenderem bem os tempos e os modos verbais utilizados em períodos compostos. Correto? Eu acredito também que... Bom, ali tudo já foi corrigido. E aí nós temos uma parte de interpretação de textos logo aqui na frente. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês virem. Eu sei que não vai dar tempo de nós corrigirmos tudo isso daqui hoje. Aqui tem eu acredito que vocês já tenham visto também esse filme, A Invenção de Hugo Cabret. Não sei se vocês já assistiram a esse filme aqui. Aqui tem uma imagem que mostra, né, cena do filme, A Invenção de Hugo Cabret. Não viram ainda. Não viu, né, o Antônio? Estou lendo agora o bate-papo aqui, gente. Não estava lendo antes, tá? Me perdoem ali. É bastante interessante esse filme aqui, A Invenção de Hugo Cabret. Então, vocês podem ler esse texto depois. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Não vou voltar, não. Vocês leem ali, uma aula de história, na realidade, né? É um filme interessante. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes eu assisti a esse filme. E ali conta a história de um menininho, ele era, né, órfão, esse menino, e ele foi lá junto com esse senhor aqui, onde tinha vários relógios, ele queria aprender a mexer com, né, o relógio ali, ver o tempo em si, né? E eu não vou contar, eu sei que fica chato quando você conta toda a história de um filme e você às vezes quer assistir, mas é interessante para vocês assistirem, né? 10 indicações ao Oscar e vale a pena que vocês assistam. Depois eu passo para vocês o gabarito das atividades ali dessa interpretação de textos, ok? Então tá, beijos no coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau.